Church Tech Expo, maior encontro de tecnologia para templos e igrejas da América Latina. As principais tendências e soluções de áudio, vídeo, iluminação e segurança com os maiores especialistas do país. Olá, mais uma vez ao vivo aqui da Church Tech Expo Panorama Show 2017. A gente está no fim do segundo dia de evento, um evento que é um sucesso. A gente está no terceiro ano de congresso, um terceiro ano de feira, um grande sucesso de público, um grande sucesso de congresso. Nosso convidado agora para a entrevista é José Augusto de Blasses, diretor da Cinemática, que participou agora há pouco de um debate de um assunto novo para a gente, que é a realidade virtual. Obrigado por estar aqui conosco. Prazer, como sempre. E a primeira pergunta não é nem sobre tecnologia, né? É uma discussão que surgiu no nosso debate, que sentido faz a realidade virtual no sentido de aproveitar a produção audiovisual de forma individual e não coletiva, que é como quando nós vamos ao cinema, quando nós estamos em casa com a família assistindo televisão, em família, em grupo, né? Que sentido faz eu me trancar com óculos para consumir uma mídia? Essa mídia, isso tem futuro, porque o 3D entrou por uma porta e saiu por outra. A realidade virtual pode seguir pelo mesmo caminho? O que você acha? Então, eu acho que pode, corre o risco de, porém ela tem aplicações mais amplas do que o 3D. Embora ela tenha ainda essa limitação de você precisar do device, né? Você precisar da interface, do óculos e tudo isso, ela tem hoje outras aplicações, e até foi um pouco o foco da minha fala, outras aplicações, a gente tem uma subdivisão em imersivas e não imersivas. As não imersivas, elas têm uso mais, digamos assim, profissional, no sentido de uma tecnologia aplicada à medicina, à educação, aos treinamentos, O que pode ser feito com a medicina? Na medicina, por exemplo, já existe, na verdade, né? Todos os exames que são hoje não invasivos, são exames por imagem, eles já estão sendo transformados em realidade virtual. Então, na verdade, o médico, ele mapeia o corpo desse seu paciente e aplica a leitura do instrumento, como um ultrassom, por exemplo, em cima do paciente. Então ele olha para o paciente e vê as coisas tridimensionalmente e espacialmente na frente dele, como se ele tivesse uma janela para o corpo. Quer dizer, uma mãe, por exemplo, que está fazendo um acompanhamento pré-natal do seu bebê, ela poderia colocar um óculos e enxergar? Eu acho que a mãe não, mas o pai sim. Porque a mãe está deitadinha lá na mesa, tá, né? Ela vai ficar ali deitadinha e o pai vai ver essa sua esposa com o seu futuro filho ali dentro da barriga se mexendo, porque na verdade o equipamento de ultrassom está fazendo a leitura. Uma tomografia, a mesma coisa, e aí você está espacializando isso. Então, nesse caso, foge um pouco do início da sua pergunta em relação ao espetáculo, vamos chamar de entretenimento de audiovisual. Então, acho que nesse uso, e isso vai evoluir muito, creio eu que é um caminho sem volta, minha opinião. Pelo outro lado, para o entretenimento, entra um elemento que eu acho muito importante, também foi uma tônica da minha fala, que são as narrativas. Como roteirizar, como narrar, para um espaço tão amplo em que eu não domino para onde o meu espectador vai olhar. A narrativa, a decupagem, o cinema sempre diz, olhe isso, ouça esta fala, né? Com esta câmera, com esse enquadramento, olhe esse olhar. E você vai poder olhar outros olhares, outros pontos de vista. É muito complexo. Isso pode criar uma grande dispersão. Uma das bibliografias que aprofunda um pouco sobre o tema diz, será que o ser humano está preparado para tal grau de imersão? Será que psicologicamente, será que espacialmente, será que ele está preparado? Eu acho que é um bom alerta. A realidade virtual tira um pouco da gente a noção do nosso corpo, né? A gente olha, não enxerga a perna, não enxerga os braços, perde um pouco do sentido de equilíbrio. Né? Perde o sentido, eu já fiz uma experiência dessa. Quando você ergue para o horizonte e você participa daquilo com o seu ponto de vista de olhar, onde normalmente você não está vendo as suas mãos e o seu corpo, agora quando você vai abaixar e olhar e não enxergar o seu corpo, você parece que você está flutuando. E aí é uma impressão muito estranha, no primeiro momento, ela pode ser usada narrativamente, né?
E tem o outro ponto de vista da sua pergunta, que é espetáculo individual ou espetáculo coletivo, né? Um dos primeiros instrumentos de indústria de entretenimento foi o rádio, lá no começo, nos anos 10, 20. Esse rádio era o galena e você via só de fone. Então na casa tinha um cara que ouvia o rádio. Na invenção do alto-falante nos anos 20, ele virou um espetáculo familiar, de congraçamento em grupo. Depois o cinema levou isso para fora da sua casa, mas continuando a ser em grupo. Depois veio a televisão, entrou na sua casa com imagem e som e você assistia com a sua família. Esses instrumentos se parecem um pouco hoje com o consumo do celular e do fone de ouvido. Porque o celular, uma tela muito pequena, te leva para o consumo individual e o fone de ouvido idem. Né? Então você mergulha, você vê as pessoas nos meios públicos, transporte e tal, elas estão isoladas do mundo, elas não estão olhando para o cara que está do lado dele. O cara não está puxando uma conversa, não está puxando um papo. Acho isso perigoso nas relações humanas. A gente desaprende de ter relações humanas. E a relação humana, ela precisa do close. Eu preciso enxergar o meu interlocutor, eu preciso ver as filigramas das expressões que a minha fala causa nele. Quer dizer, ela pode até aumentar a fuga que muita gente tem da vida em sociedade, isolar ainda mais... Eu acho que sim, há esse perigo. Eu não, assim, pode parecer, né, na minha idade, um cara mais velho, não, ele está lá fazendo um discurso passadista, ele quer o que sempre aconteceu. Eu costumo dizer que eu sou um velhinho bem safadinho assim em termos de tecnologia. Eu gosto de verificar as possibilidades de novas narrativas. Agora, eu não sou um aderente de primeira leva. Chegou, pum. Não, acho que a gente tem que pensar, raciocinar, enxergar um caminho. Visto esse caminho, hoje mesmo na nossa mesa, por perguntas colocadas pelos participantes da plateia, nós vimos que há possibilidades das telas. Né? De você, por exemplo, hoje uma tela 180, já existe tecnologia para isso. Eu já participei de projeção de 180, inclusive na época era até com película. É bastante imersivo, mas eu considero que esse tipo de imersão ela é muito pesada e ela não deve ter a duração de uma obra de grande duração. Porque fica muito cansativo, os seus sentidos, a sua atenção fica muito agudizada. Então eu chamo de formato de feira. Como o IMAX surgiu, para você ver 40 minutos, parque de diversões. Eu vou lá, eu me lembro, faz muito tempo isso, mas era tão interessante, eu vi em Los Angeles, na Universal, era em cima do De Volta para o Futuro. Enquanto você ficava na fila imensa, ia sendo construída uma história para você, que era concluída na sua imersão. Tudo levava àquele ápice da narrativa. E o cinema 180 graus não é nem de longe novidade. Tem pelo menos uns 50 anos. Não é novidade. Só que ele nunca se disseminou fora das feiras, fora dos parques, fora das exposições. Então, nesse aspecto, eu vislumbro muito isso. Planetário também. Planetário, que é aquela abóbada de 180. Agora, por outro lado, né? Exemplo dado hoje também. Um cara citou um exemplo de um casamento. Eu estou aqui em São Paulo, casamento aqui, tem familiares espalhados pelo mundo. Boto lá uma câmera 360 e um aplicativo muito simples, que eu não vou pôr um óculos, mas eu vou rodar a imagem. Então eu vou olhar o padrinho daqui, vou olhar quem está sentado atrás assistindo o casamento, boto lá num ponto de vista na frente do altar. Uma ideia muito interessante. Porque a gente pode imaginar que diversas cerimônias, né, não necessariamente um casamento, muita gente deseja acompanhar e não pode, desde uma desincompatibilidade de agenda, sim, até por distância, problemas físicos, etc. Mas hoje é possível acompanhar ou com óculos ou na tela, com a transmissão em 360. A única coisa que tem, que nós também discutimos hoje, é a questão da ótica. Porque para criar a 360, a mais simples delas são com duas câmeras 180, com um ângulo de visão de 180, que não é o ângulo da visão humana. O ângulo da visão humana é muito menor, aí a gente está além da visão periférica com 180, então é muito cansativo. Tenta forçar a sua visão periférica dos dois lados, você vai ficar vesgo e vai dar dor de cabeça. Então a lente muito angular, ela perde definição nas bordas. E eu vejo um mundo muito distorcido. Claro que estão se desenvolvendo sistemas com múltiplas câmeras para não ter tanta essa distorção. Então acho que nesse aspecto eu posso me transportar. O que vai faltar é andar.
ou seja, que eu possa me aproximar do objeto, porque eu tenho um ponto de vista fixo da câmera. Eu não determino que a câmera ande, se aproxime ou se distancie do objeto. Acho que isso no futuro... Mas no game... No game, claro, mas o game é 3D. O game é 3D. Tranquilo. Mas falou-se de uma tecnologia interessante também, a partir de uma câmera multicâmera, criando uma imagem 8K, eu consigo traquear ela, que é criar uma parte disso em 3D e pegar uma imagem ao vivo e acoplá-la, traquear, fazer com que ela se movimente dentro do universo do 3D, e aí a hora que o 3D navegar, como num game, ele vai puxar a imagem ao vivo também, porque ela vai ter uma resolução suficiente para poder ser ampliada. Então, interessante. Falou-se de uma outra coisa que é, eu visualizo e focalizo um ponto do cenário e ao olhar fixamente para ele, o sistema entende e ele faz um zoom meio de transporte, fum, e eu caio dentro de um outro universo de vídeo. Existe uma forma de a gente controlar essa navegação com piscadas nos olhos. Sim. Ou apertando os botões Sim, no óculos. detectando, né, a nossa expressão facial, detectando a nossa intencionalidade de querer olhar para um determinado espaço e, digamos, navegar nele de uma forma mais próxima. Porque ele está ali, eu estou vendo de longe. Quando eu me fixo nele, o sistema aproxima e eu caio dentro de uma navegação mais aproximada. Um outro segmento que eu acho que tem muito a ganhar com isso é o de imóveis, né? Porque as pessoas às vezes querem visitar 5, 10, 15 imóveis e não tem nem tempo nem disponibilidade. Se alguém vai uma única vez e grava o imóvel, disponibiliza, e você colocando o óculos pode conhecer todos eles numa manhã. Isso perfeitamente aplicável, a gente deu esse exemplo também. Isso já é feito com CAD, né? CAD com 3D, as construtoras já fazem isso. Só que é uma construção de animação. Certo. Agora, com a realidade virtual, seria o apartamento verdadeiro. Se ele for um apartamento mobiliado, serão os móveis reais. Se a paisagem que tiver naquela janela aparecer, é uma paisagem real. Então, realmente eu me transportaria. E aí, valeria a pena aquele exemplo que nós vimos, que é a cabeça com as câmeras. Que eu ponho uma pessoa andando pelo apartamento. Aí, a cada cômodo eu tenho 360, cada local eu tenho 360. E aí eu posso fazer isso sim, clicando no botão. A sala, navego dentro da sala, clico, corredor, cozinha, vou para a cozinha. Acho que isso total. Por isso a aplicação ela é muito mais ampla e mais rica que o 3D. E aí eu acho que nesse aspecto ela vai ficar. Uma outra questão que a gente não comentou muito é o áudio, né? É super complicado captar o vídeo para 360, mas o áudio é igualmente complicado, né? Sim. E antes de saber como fazer, eu queria entender qual a importância, né, desse sentimento quando a gente movimenta o rosto usando um óculos 360. Qual é o papel do áudio nessa imersão? Então, tem dois caminhos para o áudio, né? Tem o caminho de você poder captar uma quantidade de canais. Foi dito aqui hoje também na palestra a respeito de um sistema de microfones e softwares que ele capta 6 canais de áudio e depois faz uma telemetria do ambiente, e aí esse áudio vai ser aplicado no software e aí ele vai criar a relação de reverberação do espaço. Então tem uma parede a 5 metros ali, ele vai bater a 5 metros e voltar, como se eu realmente me sentisse no espaço. Outra é você recriar em pós-produção. Então, no exemplo que foi dado do Beatles Experience, nós trabalhamos num projeto de realidade virtual e nós refizemos o som, que era um show dos Beatles no Shea Stadium, um estádio de beisebol, 55 mil pessoas. Nós posicionamos a câmera com um espectador, fez-se alguma parte ao vivo, a plateia mais próxima, a entrada dos Beatles numa banda cover, um pouco do gramado e o resto foi tudo construído em 3D. Nós não captamos som, porque era tudo playback. Então usamos de uma tecnologia muito antiga que é o som binaural. O som binaural é para ser feito exatamente com fones estéreo. Ele é para ser feito com fones estéreo. E a técnica do binaural é muito similar à técnica do 3D, porque ela engana o nosso cérebro criando um espaço falso com uma diferença de frequências entre o ouvido direito e esquerdo. Tem uma diferença que é maior em hertz, por exemplo, 400, 410 até 430. Essa diferença entre 10 e 30 é que vai criar as diferenças de espaço, que você vai sentir o posicionamento e origem do som. Como nós fizemos? Nós captamos esse áudio
com fones binaurais, mas não os fones da dummy head, nós capturamos com aqueles que você coloca no seu próprio ouvido e capturamos São fones isso com microfone. com microfone. Tá? Recriamos o som em 7.1, então pegamos playback, recriamos ambiente, público, tudo que estava acontecendo naquele estádio, recriamos numa edição tradicional de cinema, com 7.1 canais, fomos a uma sala de mixagem de cinema e aí criamos as aproximações de caixa, colocamos aí 2 microfones, um microfone MS estéreo e de novo o microfone o binaural, e ainda pusemos um público verdadeiro, pessoas, uma claque que nós ambientamos ao lado dos microfones, que era a plateia imediatamente ao lado desse espectador que nós estávamos recriando a visão dele a partir daquele ponto de vista do estádio. E aí criamos a espacialização dos sons traseiros e os sons frontais, criamos uma espacialização de 7.1. O que não aconteceu? Você põe o teu óculos e o fone é estéreo. Então, quando você vira, o som mostra espaços, mas ele não muda o eixo, que é o que acontece hoje em dia com games. Então existe uma detecção da tua virada e aí você muda o sistema de canais. O sistema novo da Dolby, né, o Atmos, ele é um sistema de 11.1 canais de áudio. Então com esse sistema ele consegue trabalhar com a circularidade. Ele capta 11. Ele tem 11 ângulos diferentes. Ele pode trabalhar com 11 caixas ou 12 caixas e trabalhar também com menos caixas, mas refletindo no teto. Então a caixa sai horizontal e sai num ângulo que reflete no teto e volta como uma fonte do alto. Tudo isso para dar a sensação que nós temos quando... Então, nesse momento, quando eu estou no meu home theater em casa ou no cinema, não. Tá. Só que hoje já tem softwares que estão trabalhando isso para games, em que ele detecta a tua virada, porque veio de uma animação 3D do game. Então quando você vira, ele no metadados, ele informa o sistema, e o sistema com um delay micro, ele trabalhando com a engine de games e com esse som preparado dessa maneira, o som muda a espacialização. Então ele muda o centro, ele muda a origem do som principal e ele vai redistribuindo nas caixas. Então isso é uma coisa que nós da Cinemática, somos uma pós-produtora de som, né, na Cinemática Audiovisual, a gente está pesquisando. Hoje aqui mesmo, como é bacana, né, fazer um evento como esse, saímos daqui com uma combinação de fazer um grande demo de áudio e vídeo, testando na semana que vem, junto com a Avid, Pro Tools e Dolby, a gente vai estar fazendo uma demo, testando essas ferramentas e aí vamos fazer uma aplicação logo na sequência, conversa surgir daqui pós-palestra. Muita gente que assistiu a palestra, que se interessa pelo assunto, pensa, ok, mas como é que eu faço hoje? Se eu quiser fazer uma produção hoje, uma captação simples, eu não posso fazer um grande investimento. Com uma câmera DSLR, por exemplo, o que eu consigo fazer? Não, com a DSLR você não vai conseguir. Você vai ter que comprar uma câmera VR. Essa câmera VR, a mais simples dela, são duas câmeras de 180, uma virada de costas para outra. Portanto, tem uma pequena zona cega nas bordas do 360. O software disfarça isso, ele junta isso, tá? Costura, né? E fica na borda... Dois lados de um globo que se unem e são costurados. Exatamente. Com uma pequena falta, é uma zona, inclusive, de menor definição, que é a borda da lente. Ele faz uma junção disso. Uma câmera como essa, você transmite ao vivo e vai para um óculos transmitido pela internet. Ou para os softwares, na verdade, seriam os portais, né? YouTube, Vimeo, que pode estão conectar direto Facebook, a câmera diretamente no... fazer um stream e subir isso. Só que lá você não vai ver com óculos, você vai ver naquele player que gira a imagem. Para isso eu precisaria transmitir uma banda no mínimo em 2 canais para aí ter a conexão com óculos. Agora, voltando para a DSLR, nem sempre você precisa de uma imagem 360 graus, porque muitas vezes o que a gente quer assistir é o que está na nossa frente. Sim. Não me interessa muito o que está atrás, mas o que está à minha frente. Então 180 graus já é o suficiente. Alguma adaptação de lente ou alguma simulação por software posterior à minha gravação,
poderia criar um falso 180 para eu fazer uma brincadeira? Eu imagino que sim, usando uma lente olho de peixe. Vai ser uma lente aí tipo 8mm, né? Para uma câmera full frame, para dar o efeito de 8mm. E o software vai recebê-la como uma metade da 180, né? Desculpa, metade da 360. Vai recebê-la como uma 180. Acredito eu que você possa limitar o giro a 180. Porque quando a gente pesquisa no YouTube, em outras plataformas, é muito comum que algumas delas, quando você vai girando, chega uma hora que para e fica tudo preto. Quer dizer, fica claro que foi uma gravação plana, sim, depois distorcida, foi simulado, sim, 180 graus, para um uso com óculos, uma brincadeira, né? Sim, sim. Claro, isso não é Então, com uma lente fisheye, que a gente chama, né, uma olho de peixe, para você ter o mesmo tipo de distorção que você tem com a câmera de VR, acredito que sim. E aí você pode limitar o teu player não a 360, mas a 180. Também. Né? Aí você bate aqui e volta, né? E saindo do baixo custo, né, do preço de entrada, e pulando para uma transmissão ao vivo de TV, por exemplo. A gente sabe que num jogo de futebol, qualquer outro esporte, tem muitos gráficos, muitas imagens, muita informação sobre a velocidade de um jogador, sobre qual é o lado do campo que tem mais jogo, lá do time que tem mais posse de bola. Nem sempre essa informação está disponível, porque senão a tela ia ficar muito poluída. Sim. Agora, com um óculos, eu poderia ativar informações aqui periféricas que podem saltar conforme o meu interesse particular, né? Seriam dados que vêm, enquanto eu estou assistindo o jogo, movimentando, eu combinar os gráficos de uma transmissão ao vivo esportiva com o VR. Isso já existe? Você tem alguma... Olha, isso eu não sei, né? O grande especialista, que era o Ale, que teve aí, provavelmente ele deva saber disso. A única coisa é que, como a câmera fica fixa, tudo isso você veria muito longe. E a gente não quer ver um espetáculo de futebol, de basquete, de futebol americano à distância. Aí é a mesma frustração de estar no estádio. Qual é a vantagem de estar no estádio? Eu estou no calor do jogo, no calor da hora, uso a minha visão para focalizar a jogada, e lá eu estou numa grande angular. Você imagina, vai no estádio, pega uma lente fisheye e fica com o olho nela o jogo todo. Você não vai gostar. Vai ficar todo mundo muito longe, muito pequeno. A gente pode fazer transmissão cortando para várias câmeras VRs, né? Só que a câmera VR, como ela é toda angular, ela não vai ter uma zoom. Então eu estou lá, mesmo que o máximo que eu vou chegar é na beira do campo. Poderia trabalhar com cable cam. Eu poderia fazer, por exemplo, uma opção de assistir da posição do técnico. Eu faria o seguinte, eu faria o jogo normal, 4K, lindão, e eu teria a câmera do cable cam, esta câmera, só ela em VR. Voando pelo campo. Voando pelo estádio. Aí eu clico numa tecla, vou para ela e aí vejo o estádio inteiro, revejo o gol por esse ponto de vista. Você pode fazer o replay a hora que quiser também. Na hora que eu quiser. Aí eu acho bacana. E na hora do jogo eu quero ver a jogada próxima, né? Por exemplo, você vê as diferenças entre as transmissões europeias, na Champions League, por exemplo, e as nossas transmissões. Lá, ele te coloca dentro do campo, porque eu tenho lentes muito poderosas, dando close nos jogadores o tempo inteiro. Então tá quente a relação. Eu tô dentro, é como se eu estivesse dentro do campo, plano. Mas a aproximação do objetivo me coloca dentro do jogo, né? Agora, isso que você falou dos gráficos, das informações, já vamos chamar de extra-tela, também seria interessante. Então eu quero ver um extra-tela, suponhamos que eu estivesse vendo também com óculos, aqui no centro do meu óculos está a imagem normal 16:9. Eu clico num controle, entro 360 dessa câmera, clico no outro botão, a minha janela corre para as laterais, o jogo fica central e entra informação aqui, esta informação esta que você está falando. Acho bacana, estou vislumbrando aqui. Agora, qual é o problema? Se vira uma tela aqui dentro e não completa, a hora que eu fizer assim, a minha tela vai ficar andando, né? Não deve ser uma coisa muito agradável. É como se eu tivesse com o celular aqui na cara, ficasse fazendo assim com o celular movimentando. Talvez dê uma certa fobia, não fica uma coisa muito bacana, né? Então eu acho que minha visão agora, na sua pergunta, pensando agora, televisão bacana, uma boa televisão de bom tamanho na minha casa, e aí eu tenho essa imersividade com uma câmera do cable cam. Aí, bacana, vou lá, ou eu vejo lá e viro um aplicativo e eu navego nela, como a gente navega na internet, lá na minha TV mesmo, cliquei para ela, aí eu tenho um controle aqui remoto no celular, fazendo touch,
rodo, vou para lá, para cá, bacana. Ou, nesse momento, eu visto óculos só para olhar isso. E pode ser um show do intervalo. Assistir o jogo inteiro, bacana, sei como ele tá. Visto óculos para o show do intervalo e tem um espetáculo inteiro trabalhado em VR no show do intervalo. Sensacional. Vários ângulos de câmera, informações novas, replays, uma câmera do Cable Cam que se aproxima da jogada. Aí é aquilo que eu falei, 15 minutos. Show de 15 minutos, acabou, vou ver meu jogo de novo normal, entendeu? Eu acho que essas alternâncias entre o espetáculo feira que eu falei mais curto e o normal, eu acho que talvez esteja aí um bom caminho. Que pode acontecer no cinema também, por que não? Eu estou assistindo um bloco inteiro de um longa, chegou no ato central dele, eu quebro o ato central, e aí todo mundo veste o óculos e acontece 15 minutos de uma narrativa desse tipo, tira o óculos, pum, e continua. Como já aconteceu com os IMAX em 3D, que tinha só uma sequência 3D, aí o cara escrevia lá, ponha seu óculos, você punha, assistia a sequência, tirava o óculos e o filme continuava plano. Caminho de novo. Maravilha. Como a gente viu, tem muito assunto. A realidade virtual abre uma imensidade de discussões por causa do áudio, por causa da nossa sensação de estar num ambiente desconhecido. E é isso que a gente traz para a nossa grade de programação. Tecnologia de fronteira, tecnologia que está à frente do que a gente está vivendo hoje. A gente traz essa discussão aqui para os nossos debates, para a nossa grade de programação. É isso que nós queremos trazer, conteúdo de qualidade, discussão de alto nível. Eu agradeço muito a entrevista com o José Augusto e muito obrigado a você que nos acompanhou até agora e até a próxima transmissão.